E chegou o momento daquela conversa. A gente vai falar sobre política. Prepare o seu café, prepare o seu pão de queijo. Já deve estar pronto, né? O nosso aqui tá. Porque Danilo Esse tá quentinho, que o cheirinho dele tá bom. Eu também senti. Oi, Danilo. Tudo bem? Danilo Cacheta. Bom dia a todos. Nos informando sobre o cenário político. Vamos começar por Uberlândia? Vamos começar por Uberlândia, né, Mônica? Porque ontem chamou a atenção a todos uma publicação no Diário Oficial da Câmara Municipal de Uberlândia. A procuradora Alice Ribeiro, que ocupou o cargo de Procuradora-Geral da Câmara por 16 anos, se aposentou no começo da semana e tudo bem, ela já estava de férias em janeiro, tinha pedido a aposentadoria porque ela era servidora efetiva do município e ocupou por 16 anos o cargo de Procuradora-Geral da Câmara. É um cargo muito importante, de muita responsabilidade, né? Cuida de todos os processos jurídicos que envolvem a Câmara Municipal. E aí, ontem, a Câmara publicou a nomeação da nova procuradora, que é ninguém menos, ninguém mais do que a filha dela. Oi? Aline Ribeiro, filha da procuradora Alice Ribeiro, foi nomeada para o cargo da mãe. O salário de procurador-geral da Câmara é o maior salário que tem, um salário de R$ 16.200. O procurador-geral ganha mais do que o vereador, inclusive. O salário é maior do que o do próprio vereador. E é um salário alto porque a responsabilidade é muito grande, sobretudo num momento como esse que a Câmara tem vivido, né? Agora, a gente não sabe quais foram as qualificações técnicas, e se houve isso, para o presidente Wilson Pinheiro, que é o responsável pela nomeação. A procuradora é um cargo de confiança do presidente da Câmara, para ele fazer essa nomeação. Então, hoje, a oposição promete esquentar a sessão plenária com esses questionamentos, já estão levantando o currículo da nova procuradora, vão apresentar isso na tribuna da Câmara hoje, vão pedir que a revogação da nomeação dela. A gente não sabe ainda o tamanho dessa polêmica, o que vai virar, mas, de fato, a notícia ontem, quando surgiu nas redes sociais, repercutiu muito negativamente para a Câmara, que está precisando de resgatar a imagem dela, né? Vai levar um tempo para resgatar essa imagem? Não, mas um tempo muito grande, ainda mais tomando esse tipo de medida que chama a atenção de todo mundo, né? Por mais que ela tenha toda a qualificação, o fato de ser filha da procuradora que aposentou essa semana já causa um alarde muito grande. Eu estou espantada, né? Eu estou espantada. Mas vamos ver agora, às vezes, hoje, com certeza, o presidente Wilson Pinheiro vai esclarecer quais foram as razões que o levou a nomear. Então, a gente tem que ouvi-lo também, saber dele, né? Foi, né? Porque é estranho, né, Danilo? Por que ele nomeou? Talvez até ela tenha toda a qualificação técnica, ninguém sabe, né? Ela é, sim, formada em Direito, é advogada, tem OAB ativa, isso tudo já foi até levantado, mas não sabemos qual é a experiência dela no direito administrativo e político que vai levar numa situação, principalmente no momento em que a Câmara tem vivido. Toma seu golinho de café, porque eu quero saber do Danilo o seguinte. Tá frio, um pouquinho frio, tá? Não? Tá bom, tá bom, ainda tá bom. Eu quero saber do Danilo o seguinte, a gente teve essa semana a retomada das sessões, as primeiras sessões ordinárias de 2020, né? E a gente teve posse de suplente num dia, posse de suplente no outro dia, reuniões que foram para uma salinha, que não estão no plenário, que está em reforma. Isso. E o que a gente tirou dessa nova Câmara? Isso foi uma semana muito importante por ter sido a primeira semana de sessões plenárias, né, depois desse turbilhão. Primeira sessão plenária do ano. Então, logo na segunda-feira ocorreu a posse dos suplentes, porque a Câmara precisava, a primeira coisa, Mônica, é ser recomposta, porque estava toda desfalcada com o afastamento dos vereadores, né? Então, eles nomearam os suplentes, agora a Câmara hoje tem 26 vereadores, só está indefinida ainda a situação do vereador Paulo César, o PC, que estava afastado, mas ficou de apresentar uma documentação ao Ministério Público e ainda precisa de uma deliberação lá da promotoria, você vai pedir o afastamento dele, não vai? Então, a situação dele ainda está definida. Hoje a Câmara tem 26 vereadores, porque aí já retomou todo o plenário, porque tem medidas que dependem da maioria absoluta dos parlamentares, projetos que dependem dessas votações. Então, a primeira coisa foi recompor a Câmara. Depois, eles também fizeram uma leitura de 12 pedidos de cassação de vereadores, que foram protocolados lá na casa. São os pedidos de cassação dos vereadores que estão investigados. Isso, Mônica, vai gerar um certo transtorno lá na Câmara, porque
vai muito trabalho para que eles façam, né? E eles têm 3 meses para poder fazer. O prazo que a lei dá para fazer o processo de cassação é de 90 dias. Então, eles vão ter que trabalhar muito agora para poder fazer todas as diligências, ouvir testemunhas, provas, colher provas, para poder concluir esse processo em 3 meses. Isso em meio aos projetos que precisam ser votados, porque a Câmara também não pode parar. A cidade de Uberlândia depende da aprovação da Câmara para uma série de coisas. Por exemplo, o salário dos servidores públicos. Agora, o prefeito mandou uma proposta para reajustar em 4,31% os salários dos servidores a partir de fevereiro. Mas para que isso ocorra, a Câmara tem que aprovar. Para aprovar, tem um processo legislativo que é feito, né? Tem que passar primeiro pelas comissões permanentes da Casa, ter o parecer das comissões, depois levar em plenário, aprovar 1, 2 vezes. Então, é uma série de processos que fazem parte da estrutura democrática do Brasil, né? E então, a Câmara também, paralelo a isso, tem que movimentar os projetos. Então, assim, a gente está vivendo um momento de muitas incertezas, porque, por exemplo, essa semana o Ministério Público Estadual pediu o afastamento do vereador Wilson Pinheiro do cargo de presidente da mesa. A gente não sabe, o juiz pode dar uma decisão hoje. Pode afastá-lo, como não pode. Então, assim, uma série de coisas. Se afastar o vereador Wilson, aí quem vai ser o presidente? Vai voltar aquele entendimento anterior de ser o vereador mais velho entre os que têm o maior número de legislaturas? Então, olha só, é um monte de perguntas. Está muito indefinido. Então, assim, eu não sei te dizer qual é o futuro da Câmara Municipal, não. Mas essa já foi uma semana mais organizada que conseguiram, pelo menos, recompor a Câmara, recompor as comissões permanentes para dar andamento no processo legislativo e formar as comissões processantes que vão processar os vereadores com denúncia de cassação. Porque a gente precisa saber até a conclusão desse... muita coisa. É muita coisa, né? O Danilo Cacheta está aqui conosco falando sobre a questão da política. Tem política cruzada domingo. O que você vai trazer? Política cruzada no domingo, nós vamos falar dela, da Câmara Municipal, claro. Vamos atualizar os fatos dessa semana, fazer algumas análises e a gente vai trazer todos os bastidores do que aconteceu lá, o que está por trás disso. E também nós estamos abrindo espaço àqueles parlamentares que estão investigados e que queiram explicar à população o que aconteceu da verba indenizatória. Então a gente já vai começar a receber esses parlamentares que também são investigados, aqueles que quiserem, ou Política Cruzada vai abrir um espaço a eles. Muito legal, eu não perco política cruzada de jeito nenhum. Agora me diga só domingo passado que eu perdi, estava viajando, mas esse domingo então eu estou ligadinha. A gente falou de Uberlândia e no Brasil, o que você destaca? Bom, a gente teve essa questão de buscar os brasileiros que estão na China, né? Por causa do coronavírus. Isso, a princípio o presidente Bolsonaro não queria, porque tinha um receio, né, de trazer o pessoal da China para cá, mas aí foi definido que eles podem vir ao Brasil, né? Vieram já os 2 aviões da FAB já saíram ontem em busca deles, deve chegar nesse fim de semana, vão trazer para cá então e já vão levar direto para a base militar em Anápolis, aqui em Goiás, e eles vão ficar em quarentena lá fazendo o processo de triagem, verificação, até que a equipe médica diga, olha, realmente não há nenhuma possibilidade de infecção do coronavírus, então eles podem voltar ao convívio da sociedade. Qual é o problema que o Brasil estava vivendo? Mônica, hoje não existia no país uma regulamentação disso. Não existia uma lei que falava, olha, o brasileiro que chegar com possibilidade de infecção em país que tem surto, ele tem que ficar em quarentena. Então, não tinha, teria que ser uma opção do brasileiro. E aí o receio do presidente Bolsonaro, e com toda razão, era de algum desses brasileiros que estavam lá que não quisessem ficar em quarentena, o Brasil tinha que devolver ele para o convívio da sociedade, sem saber se ele está ou não infectado com o vírus. Que é um risco. Então, o que o presidente Bolsonaro fez? Até agindo de forma responsável e inteligente. Publicou hoje no Diário Oficial da União um decreto regulamentando essa situação. Agora, quem está em local de risco, que entrar no Brasil, será obrigado a ficar em quarentena. É uma situação obrigatória. E isso dá uma tranquilidade, por isso que os aviões da FAB já partiram. Com a publicação desse decreto, agora tudo pode ficar mais tranquilo. Então, só para lembrar, domingo, Política Cruzada com Danilo Cacheta, às 10 horas da manhã, aqui na TV Paranaíba. Tome seu café, come seu pãozinho de queijo. Muito obrigado. Obrigada, tá? E a gente se vê em março. Ele vai sair em férias. Eu estou bem revoltada com essa história, mas tudo bem, ele precisa descansar.
Boas férias para você. Obrigado. E obrigada sempre por todas essas informações que você traz e que nos deixam mais informados sobre a questão da política, viu? Sem dúvida. E nossa equipe vai continuar trazendo a notícia de política aqui ao telespectador da TV Paranaíba, tá bom? Obrigada, boas férias, tá? Obrigado, até a volta. Toma bastante cafezinho.